Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 16 de setembro do... Bom, parece que agora o Pantanal tá pegando fogo, né? Da pandemia de 2020. Meu nome é Desculpa. Jaime Jardim, comigo estão o Dr. Fábio Lugar, Opa, tudo bem? Rodrigo Portuga e nosso convidado Felipe Bottini, sócio fundador da Gridomus. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, Jaime, Rodrigo, Fábio. Boa Bom noite, dia. né? Bom Obrigado, dia. Tudo muito certo. obrigado pelo convite. Em algum lugar é dia. Sim, Mas sim. agradeço o convite, agradeço muito o convite. Para mim é uma satisfação grande poder estar aqui com vocês. Que bom. E hoje vamos falar sobre ASG. Bom, Felipe, inicialmente, como é de costume do nosso canal, eu peço a você, por gentileza, que se apresente. Legal. Bom, eu sou o Felipe Bottini, né? Como foi dito, fundador da Grindomos. Eu trabalho no setor de sustentabilidade desde 2005, com foco bastante acentuado na questão de indicadores socioambientais e também na gestão e certificação de emissão de gás de efeito estufa. Sou economista de formação e pós-graduado em desenvolvimento internacional e políticas ambientais. Boa. Bom, se os senhores me permitem, eu gostaria de começar já com uma pergunta. Felipe, em meios da conversa, eu acho que a pergunta que todo mundo tem se feito por causa da situação do Brasil, por causa de toda a questão que está acontecendo é: como ganhar dinheiro com o meio ambiente? Legal, boa pergunta, Jaime. Acho que eu acho que a tua pergunta ela surge de uma outra pergunta que é como não perder dinheiro com o meio ambiente, né? Ótimo. Então, eu vejo, né, que quando a gente começa a compreender o sistema, né, econômico que a gente vive e as relações humanas como funcionam, e a gente reconhece algumas características disso, sem crítica, sem julgamento de valor, mas simplesmente pelo reconhecimento de que as coisas são como são, independente da gente concordar ou não, eu acho que a gente se posiciona melhor para entender como é que a gente pode alinhar coisas que estão desalinhadas, né? Então, por exemplo, né, a gente vê uma briga histórica, né, de crescimento, né, ou agenda de desenvolvimento, que a gente estava batendo um papo aqui anterior, com a questão ambiental, né, porque essas coisas parecem opostas, parecem inimigas. Né? Não, para eu me desenvolver, para eu crescer, eu preciso ir lá, né, e cortar as árvores, e detonar o meio ambiente, senão isso está me criando um entrave, eu não vou gerar emprego, vai todo mundo passar fome. Isso não é bem verdade, a coisa não funciona exatamente assim. Né? Então, o que eu acho que tem que haver um alinhamento econômico com o ambiental, mas não no sentido de forçar a barra e dizer, olha, sejam todos bonzinhos porque isso é bom para o planeta. Isso não convence o capital, tá, gente? A agenda de ASG, ela não surge, ela não nasce com a intensidade que ela está vindo por causa de benevolência. Ela nasce, por quê? Porque se eu não a fizer, ou eu perco dinheiro ou eu deixo de ganhar dinheiro. Né? E isso é verdade e é um fator combinado. Eu não preciso dar exemplos para vocês. Né? Vocês viram a barragem que rompeu no ano passado, o problema reputacional, o valor de mercado da empresa que passou por isso, porque efetivamente, né, falhou ambientalmente e falhou socialmente de forma muito grave. Então, qual que é a lógica que a gente tem que usar para preservar isso? O meu entendimento é que primeiro a gente precisa montar uma narrativa, né? Uma narrativa sólida para convencer a sociedade civil de que isso é economicamente inteligente. Né? Não sou eu que estou sendo bonzinho. Porque eu sendo bonzinho, Jaime, amanhã eu morri, cara, não tem mais Madre Teresa. Quem era apoiado por ela volta para a miséria que estava anteriormente, a existência daquela pessoa. Então, ou eu crio uma sistemática que se retroalimente e leve isso para uma agenda sustentável, que nada mais é do que se repita, por isso é sustentável, senão eu vou estar na mão da benevolência das pessoas. E eu não acho que isso é um caminho que salve o planeta. Então, como é que eu alinho isso? Como é que eu crio essa narrativa? Eu falo assim, legal, qual que é o problema que a gente vê hoje? Quando eu detono o meio ambiente, por que uma empresa detona o meio ambiente? Né? Vamos olhar do ponto de vista econômico, né? Daquele agente econômico. Ele não detona o meio ambiente porque ele é mau. É porque, de alguma forma, o ganho daquele cara, por gerar um prejuízo ambiental, não é afetado pelo prejuízo ambiental, porque ele vai deixar esse prejuízo para a sociedade em forma de poluição. Então, a partir do momento que eu começo a alocar para o agente, que é o poluidor, a responsabilidade, eu faço ele pensar duas vezes, porque o dinheiro que está custando para a sociedade passa a custar para ele. É a tal da responsabilização do emissor. É você, Jaime, que está criando problema? Legal, cara, pague por isso. Por quê? Porque na hora que você jogar poluição e o teu vizinho
tiver câncer, alguém vai ter que pagar isso. É a sociedade que está pagando esse tratamento. Então, assim, eu vou antecipar, eu vou cobrar esse dinheiro de você para pagar o malefício que você está causando. Tem dificuldades práticas que é de mensurar isso, né? Eu não sei quanto custa. Eu sei que emitir uma tonelada de CO2 equivalente é ruim, mas eu não sei quanto custa exatamente. Em lugares diferentes, ela pode ter valores sociais diferentes. Então, existe um desafio prático. Mas, no conceito, eu tenho que internalizar esse custo. Porque daí, na hora que o cara for fazer uma decisão por implementação de projeto, ele fala, cara, eu vou fazer um projeto, isso já acontece hoje, tá? Que é de infraestrutura. Eu vou construir uma barragem, uma hidrelétrica que vai durar 30 anos, né? O que eu considero como custo? O custo do carbono é considerado? Cara, o sujeito que senta num board de decisão hoje numa empresa que faz investimento de 30 anos, ele sabe que o carbono vai ser cobrado em 30 anos. Ele está ciente disso. Então, na hora que ele for comparar retornos de investimento, o projeto, todos eles têm que considerar carbono. Cara, esse projeto aqui, ele é um pouco mais caro, mas ele gera menos emissão. Então, na hora que eu ponho o preço do carbono, eu posso mudar a análise de projeto e aprovação de projeto com base nesse critério. Isso já acontece, né? Por quê? Porque o cara é bonzinho? Não, porque ele sabe que ele vai ser regulado e sabe que algo que parece lucro hoje, quando projetado para 30 anos, não dá aquele resultado, né? Então, a associação econômica com ambiental, Jaime, nesse sentido, eu acho que passa por criar uma narrativa que fala, ó, quando o cara queima a árvore, é ruim para todo mundo, né? Então, que ele pague por isso. A partir do momento que a sociedade se convence disso e coloca a cobrança, o mundo político responde. Porque o mundo político responde por cobrança social, certo? Aí eu vou dizer, cara, eu não quero que isso aconteça, né? O que vocês vão fazer por isso? E aí a gente passa a começar a ter instrumentos, né, e poder político para regular essas coisas, tá? Podia estar mais avançado? Podia. Mas existem bastantes avanços aí que muita gente não conhece, mas tem, né? A gente sabe hoje, por exemplo, a gente já teve, estava falando um pouco antes também, né, com o Rodrigo Portuga, dos mercados de carbono, 2005, né? A gente estava lá nessa época e falhou, e agora depois vem o Acordo de Paris, e agora começam a ter instrumentos regionais e nacionais. O Brasil já tem seu mercado de carbono na Política Nacional de Biocombustíveis, né? Então, hoje, quando o Fábio, o Jaime, o Rodrigo e quem está assistindo aqui vai abastecer seu carro, quando ele opta por gasolina ou etanol, se o carro dele é flex, ele já tem uma vantagem por escolher o etanol, porque a gasolina está pagando um prêmio por etanol no carbono que ela emite a mais, né? Tem toda uma mecânica por trás disso que já está acontecendo. A primeira meta, né, que quem tem que pagar por esses créditos de carbono são aqueles caras que distribuem combustíveis fósseis, já está determinada. Até 31 de dezembro esses caras têm que cumprir. Então, às vezes que muitas vezes a gente não enxergue, e eu como economista, eu acho que o ideal é a gente não enxergar, é a gente interagir pelo incentivo econômico, efetivamente, tá? E não me acusem de ser extremamente liberais, tá? Não é essa a ideia. Mas eu acho que se o ferramental por trás está preparado para falar assim, cara, eu dou para o cidadão a opção racional e à medida que ele faz a opção racional, o meio ambiente está preservado, quer dizer que eu fiz um bom cálculo de entrada, né? Se não, tem alguma coisa errada na entrada, porque esses custos não estão sendo incorporados, né? Em economia, a gente tem um jargão técnico para dar nome a isso, que é externalidade negativa. Externalidade é algo que acontece sem você querer, né? E quando ela é positiva, ela beneficia, né, o outro sistema econômico que está à sua volta, e quando ela é negativa, ela prejudica, né? O exemplo da positiva é quando você tem um pomar e o teu vizinho cria abelhas, né? Nossa, você tem um pomar, o cara cria abelha e tem uma externalidade positiva, porque ele poliniza o seu pomar. Vocês são biólogos e entendem isso melhor que eu. Mas o mais comum não é isso, né? O mais comum é eu ter uma indústria de pesca e uma siderúrgica do lado, e aí a externalidade da siderúrgica impede. Então, assim, atribuir esse custo da poluição para o agente que emite é um caminho importante. Então, tem a narrativa, a regulação e depois, cara, você pode deixar para o mercado tomar conta que ele vai tomar conta, desde que a premissa de implementação esteja adequada, tá, gente? Senão vira bagunça. Felipe, só uma explicação rápida para nós aqui, e eu já tive mais contato com isso, o Jaime também, talvez isso, mas para facilitar e tornar mais didático. A gente estava até lembrando em 2004, 2005, isso já foi um boom, né? Já foi um trend. Mas é 2005 por aí. O que é o crédito de carbono? Você consegue explicar de forma rápida e didática? O termo crédito de carbono, né, ele surge a partir do momento que eu pego essa externalidade negativa, que é uma emissão de gás de efeito estufa, né, e faço o seu equivalente virar um título, né? O que quer dizer isso? Vamos lá. Eu tenho uma missão, né? Pensando em termos de planeta, de organizações, de países, eu tenho um desafio, cara. Eu emito 100 e posso emitir 80. Um exemplo qualquer, tá, gente? Não são números práticos.
Então, o que eu faço? Eu falo, tá legal, nós 4 emitimos 100, nós somos em 4 aqui. Como é que é essa distribuição? É 20, 30, 20, 30, 25, 25, 25, 25? Como é que é esse arranjo? Eu não sei. Mas eu sei que a gente vai ter que reduzir para 80. Então, a lógica do nascimento do crédito de carbono é dizer o seguinte. Então tá, vamos supor que todo mundo emite 25, porque a gente está em 100, e todo mundo tem que emitir 20, porque o nosso objetivo é chegar em 80. Aí acontece que no meio do caminho, eu fiz um esforço muito maior que você, Rodrigo, eu emiti 15. Eu podia emitir 20, e você emitiu 25. Você ficou fora da meta. Aí você fala assim, cara, eu fiz um esforço grande, é que a natureza do meu negócio, cara, não me permitia descer de 25. Eu já era super eficiente, mas o meu negócio é diferente. O Felipe tinha mais facilidade de fazer. Então, o mecanismo do crédito de carbono é, se eu fiquei abaixo dos 20, eu fui a 15, ou seja, eu reduzi 5 toneladas de emissão a mais em relação ao meu nível base, que é onde eu comecei, eu gero um crédito. Cara. Esse crédito é uma permissão para alguém emitir, que eu vou vender ele para você, porque você ficou acima. E aí, por que isso é legal do ponto de vista econômico? Porque eu que tenho um negócio de baixo carbono, seja por talento ou sorte, né, eu tenho um incentivo no meu setor. Eu falo, cara, eu estou ganhando mais dinheiro que o Rodrigo, cara. Eu não estou sendo bonzinho com o meio ambiente, estou ganhando mais dinheiro, porque eu estou no lugar certo. O que o Rodrigo vai fazer? Ele vai falar assim, pô, aquele Felipe é um canalha, né, cara? Pô, ele trabalha metade do tempo que eu trabalho e ainda tem que pagar o crédito de carbono. Eu vou migrar para o setor dele, cara. Eu vou concorrer com ele. E aí, a partir desse mecanismo de crédito de carbono, que parte do princípio que você tem uma meta e que essa meta é inferior à quantidade de créditos, ou seja, tem que haver um esforço de redução, né? Que a economia vai se organizar e transicionar para uma economia de baixo carbono, porque todo mundo que está pagando fala, cara, eu estou perdendo competitividade, o meu vizinho está fazendo melhor, eu preciso copiá-lo. Né? Porque a partir do momento que eu copio, eu fico mais competitivo. E essa competição associada ao incentivo, que é expresso no crédito de carbono, faz com que a coisa funcione. Tá? Agora, existem várias formas e métodos de crédito de carbono, tá, Rodrigo? Uma delas, por exemplo, é assim, eu tenho uma atividade qualquer, um aterro sanitário que emite 100 unidades de carbono por ano. Aí eu implemento uma tecnologia de captura e queima de metano, geração de eletricidade limpa. Desculpa, gente. E passo a emitir 30 em vez de 100. Cara, esses 70 que são a diferença, eu sigo uma metodologia, eu contrato uma certificadora e isso vira um crédito de carbono para mim. E esses créditos eu vou vender para quem? Para aqueles caras no mercado que tem uma meta, uma obrigação de redução, né, que tem que ser atendida ou que o crédito de carbono tem que ser comprado. Essa é uma lógica, tá? Eu também tenho uma lógica e isso cria uma dinâmica de mercado muito própria, muito peculiar, tá? Eu tenho uma outra dinâmica, que é a dinâmica que a gente chama que é de permissões ou allowances, né? Que é o que acontece na Europa. Então, o que acontece? Os países se reúnem e falam, bacana, temos 100 unidades de emissão, temos que reduzir para 80. Cada um de nós é um país. Cara, cada um de vocês tem 25 permissões que vocês vão ter que apresentar no compliance da União Europeia no fim do ano. Aí o Felipe fala o seguinte, cara, eu estou num país aqui onde eu sou o rei, eu que mando, né? Eu pego essas permissões e dou para meus amigos, tal. E quem não for meu amigo e tiver meta, se vira para comprar deles, né? Essa é uma lógica, né? A outra lógica é, cara, é o seguinte, eu como governo preciso arrecadar, eu vou fazer um leilão de permissões, quem pagar mais leva, né? Que é como faz a Inglaterra, por exemplo. Então assim, existem várias mecânicas, são todos créditos de carbono, mas um nasce em relação a redução de emissão em relação ao nível base, o outro nasce de acordo com uma permissão que é dada por um cap técnico que diz, cara, eu não quero passar desse tanto. E cada um tem uma mecânica de mercado diferente e para ajudar, esses mercados ainda tentam se conversar, onde esses créditos gerados por atividade ou por projeto, eles parcialmente podem atender os mercados que têm allowance distribuído ou permissão. Tá? Então, são dinâmicas malucas, aprendeu-se muito, deu errado no começo, né, Rodrigo? Mas o crédito de carbono é justamente isso. É uma tonelada, não é um crédito de carbono, ele é uma tonelada de emissão que não aconteceu. Né? E vai dar a permissão para alguém que fez uma tonelada a mais do que poderia continuar operando. Ficou mais ou menos claro, não? É difícil. Não, boa, ficou assim. claríssimo. Eu, na verdade, eu tinha uma pergunta que é meio que um segmento disso, porque você comentou já 2 vezes que primeiro você tinha comentado que o crédito de carbono não deu muito certo, e depois você falou que você aprendeu bastante. Eu queria que você explicasse mais ou menos um pouco qual que é a situação atual em termos de crédito de carbono, se deu errado, se deu certo, mas assim, qual que é a situação que a gente tem hoje em dia? E depois eu tenho outro comentário. Legal.
Essa é uma pergunta simples com uma resposta bastante sofisticada, tá, Fábio? Não tem como eu não invocar a história, né? Então, o que acontece é o seguinte, cara. Quando os caras criaram o protocolo de Kyoto lá atrás, qual que era a ideia? Eu tenho a Convenção Climática da ONU, que se apoia no IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, que é quem divulga a ciência conhecida, fala, cara, olha aqui, ó, clima é um problema, vai dar errado, isso aqui vai dar ruim, né? A Convenção Climática, cara, é a primeira convenção da ONU que ela é proativa, né? Todas as outras, cara, surgiram para resolver problemas que já eram globais e seríssimos. A Convenção do Clima nasceu em 94, quando a turma dizia, se a gente não fizer nada, daqui 20 anos isso vai ser um problema. Então, ela nasce com esse caráter proativo, né? E, dentro disso, desenvolve-se uma série de agendas de trabalho, inclusive o protocolo de Kyoto. E o que era o protocolo de Kyoto? Era dizer o seguinte, olha, dado que a gente tem esse problema, tem os países emitindo, a gente precisa de uma agenda de redução de emissão. A responsabilidade principal de reduzir essas emissões é dos países desenvolvidos. Por quê? Porque desde que o mundo se industrializou com a Revolução Industrial, esses caras emitiram muito mais do que os países em desenvolvimento. E aí pensem vocês no Brasil, na Índia, na Rússia e na China em 1992. Não tem nada a ver com o que esses países são hoje, né? A China não era uma potência em 92, era um coitadinho passando fome, né? E aí criou-se, então, como é que a gente faz isso? Vamos criar um tal de mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o seguinte, cara. O cara que está num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, ele faz um projeto e ele reduz a emissão. Se ele comprovar isso de acordo com a certificação, a gente compra isso deles, e isso é parte da nossa meta. A outra parte a gente tem que reduzir, e aí o mundo desenvolvido está pagando para o mundo de desenvolvimento se desenvolver de forma limpa, daí o termo mecanismo de desenvolvimento limpo, é bom para todo mundo, isso aqui funciona e vai ser uma maravilha, né? Agora, quanto cada um desses países tem que reduzir de meta, é uma questão científica, e a UNFCCC, que é a Convenção Climática, falou, então você vai reduzir isso e você aquilo, né? O que eles esqueceram é o seguinte, cara, que ninguém diz para a China e Estados Unidos o que eles vão fazer. Assim, você não chega nos Estados Unidos e fala assim, Trump, ou seja lá quem for, você vai reduzir suas emissões. Ele fala, tá, legal. Então, gente, e eu aprendi isso em 2009, na Conferência Climática, que foi a primeira que eu fui, que era de Copenhague, né? Que era da esperança, que era para definir o segundo período de compromisso de Kyoto, aumentar o compromisso e tudo mais, os Estados Unidos entrarem porque eles nunca tinham entrado no protocolo, e eu, né, na minha inocência na época, eu tinha aquela esperança, né, vai dar tudo certo e tal. E aí ficou muito óbvio para mim, quando eu fui para lá, que os caras que foram lá, que eram os chefes de Estado, eles não tinham mandato. Por quê? Porque quando o cara tem que aprovar uma agenda, seja lá qual for, e a gente está falando de uma agenda ambiental, ele precisa da aprovação das suas instituições. Nos Estados Unidos, isso passa pelo Senado e pelo Congresso, assim como no Brasil. Então não adianta o cara chegar lá e falar assim, eu assumo esse compromisso com vocês, ele volta para casa e aí, cara, ele está refém do Congresso, e tem todo um jogo político. Então todo mundo que foi falou, cara, eu não posso assumir esse compromisso não pode vir de fora para dentro, eu não concordo, né? Então a lógica de Kyoto, ela falhou no sentido de não entender como é que o mundo funcionava do ponto de vista de decisão política. E aí, por que o Acordo de Paris que veio depois ele é muito mais interessante? Porque ele fala o seguinte, então tá, galera, aqui eu não posso te obrigar e você não pode me obrigar, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos nos comprometer que cada um vai apresentar o seu melhor, seja ele qual for, e a gente discute a partir daí, né? Então, o Acordo de Paris, ele criou as tais das NDCs, que é o National Determined Commitment, é o compromisso nacionalmente determinado. Isso é uma volta de 180 com Kyoto. Porque Kyoto, os caras de fora vinham e tentavam obrigar o país a fazer. E o cara fala, eu não vou fazer, quem é que vai me obrigar? E aí deu água. E Paris é o seguinte, cara, se você disser que você não vai fazer nada, né? Legal, cara, é a opinião pública mundial que vai olhar para você e bacana. Faz o que você achar que dá para você fazer. E aí o Brasil saiu com uma meta muito agressiva, né? A meta do Brasil, que é de reduzir a emissão em 37%, para um país da dimensão do Brasil, ela é de longe o maior compromisso planetário que tem, né, de todos os países, e claro, todo mundo foi apresentando os seus pleitos, dizendo, cara, eu posso fazer isso, se eu for sozinho eu faço isso, se os outros entrarem comigo eu faço mais, né, sinalizando que se houver cooperação dá para fazer melhor. E aí, pela primeira vez, né, em 2015, que foi quando saiu o Acordo de Paris, a gente criou uma mecânica, uma possibilidade de mercado de carbono mais permanente. Por quê? Porque tem uma meta de mitigação onde todo mundo já disse que vai participar, eu só preciso criar o regramento, né, para esses mercados continuarem. Porque, de fato, o mercado de Kyoto, ele começou com uma expectativa muito grande, com a Europa participando fortemente, os projetos geravam muito dinheiro, aí aconteceu o que acontece normalmente no mundo. Começou a ter fraude em projeto, a Europa olhou e falou assim, não, peraí,
que outro entrou em vigor em 2005. Esse acordo começou a ser construído em 94. O mundo já era outro. O Brasil já não é mais coitadinho, a China não é mais coitadinha. Né? Então, se eu vou ter que dar dinheiro para os caras pro forma, eu prefiro dar para os países menos desenvolvidos. Então, em 2012, pararam de aceitar crédito de carbono que vinha do Brasil. Né? Criaram uma série de empecilhos e eles tinham as razões disso. Por outro lado, qual que é a segurança institucional de você participar de um projeto promovido pela ONU? Você fala, cara, de repente a turma muda de ideia e eu lancei. Gente, desculpa, aqui em São Paulo o ar está super seco, cara. Então, assim, o Acordo de Paris é legal. Só que qual que é o problema do Acordo de Paris? Os tais do mecanismo de desenvolvimento limpo, ele é previsto de ser substituído pelo mecanismo de desenvolvimento sustentável, né? E tem o diabo do artigo 6 que fala dos mecanismos de mercado, que são os créditos de carbono. E essa agenda está travada faz 6 anos. Né? Então, assim, não anda, não evolui, discute-se e tal. Eu tenho uma visão com relação ao que eu acho que o Brasil podia fazer para melhorar essa agenda, mas o fato é, eu não tenho hoje um mercado global de carbono, tá, Fábio? Dei toda essa volta para contextualizar, para falar, não tem. Por outro lado, a opinião pública em vários lugares está pressionando os governos. Então, a gente tem visto mercados regionais e até mercados locais, como é o mercado de biocombustíveis no Brasil, como é o mercado de biocombustíveis na Califórnia, como é o mercado de certificados de energia renovável que estão surgindo no mundo inteiro. Lamentavelmente, esses caras não se conversam muito, né, para criar um mercado global, e eu acho que as Nações Unidas, a Convenção Climática, ela não teve êxito ainda em organizar isso. E digo mais, hein, eu acho que talvez isso seja uma questão muito mais de Organização Mundial do Comércio do que climática. Porque a partir do momento que eu falo, cara, carbono é um problema, então eu produzo um mouse e vou vender esse mouse para o exterior. E eu tenho um concorrente que faz o mouse com 10 vezes mais intensidade de carbono, eu quero uma vantagem para o meu mouse. E aí virou uma questão comercial. Eu quero que o OMC reconheça que baixa emissão. E a UNFCCC, ela não tem poder para versar sobre transação. Ela é um organismo político, evidentemente, mas para discutir dentro das suas limitações. Na hora que eu falo, cara, ou o mundo reduz 40% das emissões, ou nós estamos fritos, se eu não puser isso dentro do sistema econômico, esquece, não vai acontecer. Então, eu acho ainda, né, tentando ser um pouco profético, que a gente precisa achar internacionalmente qual que é o caminho institucional, porque o que está sendo promovido hoje não foi o que teve maior êxito até agora. Não quer dizer que ele não pode ter êxito, mas talvez a gente tenha que fazer, né, um combinado aí. E dentro dos mercados de carbono que existem, Fábio, a volatilidade é enorme. Então, hoje no mercado do carbono brasileiro, uma tonelada evitada, ou um crédito de carbono, ou um CBIO, como ele é chamado, vale R$23, né? Uma tonelada evitada de emissão no mercado da Califórnia vale R$200, né? Tem mercados da Europa que chega a valer €400, né? Com uma volatilidade enorme, né? Eu falei isso hoje para você, amanhã pode ser completamente diferente. Por quê? Porque são premissas diferentes de projeto, né? O que determina o preço do projeto basicamente é a demanda, porque a demanda é regulada, né? Nenhum de vocês vai comprar um crédito de carbono se não for obrigado, né? Aí quando o cara é obrigado a comprar 10, ele vai para o mercado comprar. Então, dependendo do tamanho dessa meta, se a meta é mais agressiva, se a vontade do Estado, né, do governo de reduzir a emissão é mais agressiva, ele põe uma meta maior, o preço do certificado sobe, né, até que a oferta possa se ajustar e cair esse preço. Quando a meta é mais modesta, o preço é um pouco menor. Tem diferenças tecnológicas, tem tudo isso. Então, não existe hoje, mas o que eu posso te dizer, Fábio, é que existe no mundo mais de 800 mercados de carbono diferentes, cara, para você ter uma ideia. Tá? Para não falar de taxação, que é outra história, tá? Que é outra forma de precificar o carbono. Boa. Fábio, você ia fazer a segunda pergunta, né? Não, eu ia, mas o Portuga tem, acho que um follow-up aí, se você quiser ou não? Não, fala, Fábio, eu não sabia. Não, Pode então, falar, na real, assim, é super interessante você estar comentando. E, assim, uma coisa que você também tocou várias vezes é a questão de que, pelo que eu estou entendendo, né, da sua visão disso, vamos dizer, o pontapé inicial parte da base, né? Tipo, do consumidor cobrando de grupos, de empresas, esse tipo de coisa, e eventualmente isso se estruturando dentro de algum tipo de regulamentação governamental, e aí a gente pode falar de, enfim, comércio internacional e tudo mais. E você comentou várias vezes de alguns exemplos de sucesso, né, em termos de pressões, e eu não sei, eu queria saber se você tem algum caso que você acha assim mais emblemático, assim, alguma coisa, uma história assim mais bem contada de como é que são esses casos de sucesso e como a gente pode eventualmente reproduzir isso em outros contextos onde, enfim, onde a gente precisa, né? Tipo, outros, principalmente, tipo,
produção agropecuária no Brasil, esse tipo de coisa que está em demanda urgente de algum tipo de medida mais sustentável. Então, legal. Bom, acho que a resposta é fácil, Fábio. O mais emblemático é a Revolução Francesa. mas eu entendi o que você falou. Eu não acho que vem só da sociedade, tá, cara? Eu acho que o governo tem um papel importante também, porque o que acontece, cara? Quando o cara gere, por exemplo, saúde pública, né? O cara sabe que isso custa dinheiro para ele. Então, existe um interesse próprio criar, vamos dizer assim, a inércia e convencer a população de que ele precisa fazer alguma coisa, tá? Mas eu tenho um exemplo bastante interessante, cara. Vocês lembram do problema da camada de ozônio? Claro. Cara, tem um protocolo que chama Protocolo de Montreal que resolveu esse problema. Cara. Por quê? Porque a gente alinhou interesse público, só que aí a opinião pública, cara, convenceu todos nós, cara, que todo mundo ia ter câncer na cabeça, entendeu? Porque de tanto, né? Porque o ozônio caía, o raio chegava, cara, 5 minutos no sol, tá todo mundo morto. Então, assim, você, a partir de um fato científico notado, que era sério, a opinião pública conheceu a população e houve uma reação para resolver o problema. E a gente teve esse. Né? Então, eu acho que sim, que tem exemplos bons. Né? Em termos de mercado de carbono, eu acho que ele atingiu menos resultado do que o que a gente esperava e, de fato, a economia do mundo ela não está transicionando para reduzir a emissão, gente. Né? Então, assim, você fala assim, eu tenho uma curva de crescimento de emissão desde a Revolução Industrial. Esse negócio sobe, sobe, sobe. Aí a pessoa fala assim, talvez começou a virar um pouco a curva. Tá bom, mas, cara, e aí, né? Onde é que a gente tinha que estar? Cara, a gente tinha que estar emitindo 18 bilhões de gigatoneladas por ano e a gente emite 49. Né? Essa é a diferença hoje. Aí você fala assim, qual que é a paciência que eu posso ter dessa curva continuar crescendo para inverter e até ela começar a cair? Cara, eu não tenho muito tempo. Então, assim, quando você não tem muito tempo, né, como é que o agente econômico reage? Ele fala assim, puta, legal, eu tô num negócio aqui, cara, que não é nada sustentável, eu já percebi isso. Os caras vão acabar com a minha brincadeira já, porque senão o mundo acaba. Então, o que eu faço? Como eu não tenho tempo para fazer a transição, eu meto o pé no acelerador, cara. Porque uma hora vão acabar com o meu negócio. Cara, é perverso pra caramba, entendeu? Então, assim, esse é um movimento que acontece que dificulta a mudança climática. Imagina você, Fábio, um sujeito que investiu, um fundo que investiu $1 trilhão em tecnologia petrolífera para fazer uma refinaria, cara, 3 anos atrás. Esse cara vai espernear até o fim para esse negócio se pagar, mas ele nunca mais vai investir nesse setor de novo. Ele sabe o risco que ele tem. Né? Então, assim, tem sinais que são positivos, mas a demora para a transição é bastante preocupante. Né? E, por outro lado, você vê agentes, né, quando a gente fala, né, voltando ao tema da pauta que é a ESG, fala assim, Fundação Bill Gates, Google, McDonald's, Bloomberg, sei lá mais quem, estão dizendo que vão desinvestir em negócios de combustível fóssil. Não põe mais dinheiro nisso. Legal, é um sinal positivo. Esse cara está sendo bonzinho? Tem quem diga que sim, e claro que a comunicação que ele quer fazer é que sim, mas no fundo é o seguinte, cara, esses caras são capitalistas extremamente bem-sucedidos e estão vendo uma oportunidade no meio ambiente, porque ou é isso ou acabou, cara. Se ele também não tiver mercado consumidor, não funciona. Então é uma turma com visão de mais longo prazo, mas continua sendo uma visão econômica. Né? E claro, ele está fazendo isso porque ele está saindo na frente, e faz sentido. Né? Então, eu acho que tem, sim, exemplos de êxito, mas eu acho, cara, que o custo social, o custo humano, Fábio, para a mudança climática, que a gente vai transicionar para um modelo de baixa emissão e sustentável, eu não tenho dúvida, cara, porque é uma condição de sobrevivência e eu não acho que o ser humano vai desabitar o planeta tão logo. Mas vai doer bastante, cara. Vai doer bastante. Eu dou alguns exemplos, cara, que são coisas que são difíceis de associar, mas não sou só eu que falo, tem mais gente falando. Quando você pega, por exemplo, a Primavera Árabe, né, todo o problema que aconteceu na Síria e aquela coisa toda, cara, a região nordeste lá da Síria enfrentou uma seca de 2006 a 2011 que nunca tinha tido na história, cara, né? O que acontece? Você não tem produto agrícola, a cidade que recebia esses produtos agrícolas não só não recebe produto agrícola, como começa a receber gente que está fazendo o êxodo. Aí você já tem questões religiosas que alimentam o conflito. Aí você tem a explosão da Primavera Árabe. Isso leva para a migração, né, da galera para a Europa. Cara, aí eu pergunto para você o seguinte, mudança climática é um problema ambiental ou social, cara, em primeiro lugar?
Que a gente olha, vai ficar mais quente o planeta aqui, desagradável. Cara, vai morrer gente de fome, cara. E esse cara não vai morrer de fome tranquilo, ele vai migrar. A Organização da ONU de Migração, cara, prevê que até 2050 a gente vai ter 1 bilhão de refugiados climáticos, cara. Você imagina o nível de conflito que isso traz? Porque assim, quando essa galera começa a bater na porta dos países ricos e fala assim, cara, eu sou responsabilidade sua, você acabou com o mundo, né? A minha ilha afundou, cara, o que vocês vão fazer comigo? É o que já está acontecendo, né? Tipo, Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. E aí você tem dois movimentos. Um é olhar e falar assim, cara, peraí, como é que a gente evita que isso está acontecendo? Porque na hora que dá o sinistro, Fábio, o cara se protege, ele vai bater na cabeça desse cara, ele vai tentar impedir a entrada desse cara. Então, o meu medo com relação à mudança climática, cara, é que a gente demorou tanto para reagir que talvez o mais racional seja continuar com o problema, entendeu? Isso me preocupa bastante, cara. Isso me preocupa bastante. Acho que foi uma comparação interessante que você fez com o protocolo de Montreal e a questão do buraco de ozônio que fechou, né? Mas também tem uma questão da magnitude do problema e da origem do problema. A magnitude do buraco da camada de ozônio era muito rápido o avanço, ele estava muito mais na nossa cara, tinha um imediatismo maior de percepção. E não somos tão dependentes dos clorofluorcarbonos, que é a causa do buraco de ozônio, como a dependência de indústrias ou de um processo industrial em que historicamente se construiu fazendo gases do efeito estufa, né? Então a mistura dessas duas coisas deixa mais difícil, de fato, a questão ambiental dos efeitos estufa e os créditos de carbono. Mas eu vou entrar aqui num outro ponto, eu vou tentar fazer uma discussão moral, se você me permite, Felipe. Posso? Vamos lá, ética e moral. Vamos. Não, sim. É uma discussão porque é uma dúvida, né? E vai além disso, além da questão econômica, mas obviamente somos pessoas morais, o ser humano é um animal moral, que criou-se e constrói sua moral historicamente, socialmente, talvez com algum componente biológico, enfim. E você tem falado muito sobre essa mudança das empresas ou do setor corporativo como todo. Falou, olha, eu não posso mesmo, não dá mais. Não, eu passaria esse ponto aqui, eu sou mal visto, tem toda uma questão socialmente dependente e responsável de que minha empresa, se eu estou afim disso, tem que me comprometer. Obviamente isso depende de país para país, né? Acho que a questão dos selos verdes, né? Acho que é a questão preponderante. E eu vejo essa mudança, eu vejo uma dissociação ética entre o que essas empresas topam, não são todas, mas as que foram para frente com isso e querem isso, independente se o cara é legal ou não, né? Eu estou falando dos resultados. E o comentário político que começa a dominar o senso comum das redes sociais, tá? Então eu vejo eu vou trazer aqui um pouco de história, só para contextualizar o que eu quero dizer. Se você chegasse lá nos anos 70, os anos 70 e 80, né? Havia uma ressonância de que é preciso crescer, problemas ambientais são externalidades, não é? Era assim que se via. Então, os mais radicais vinham, como o Friedman, né, dizia que o bem maior é você chegar ao lucro, né? É o que depende, as empresas dependem disso. O que está marginalizando isso são outras coisas, mas a empresa, o mercado precisa disso. E foi no caminho contrário. Enquanto as redes sociais amplificaram uma volta, né? Então, enquanto os anos 80, 90, 2000, 2010, a responsabilidade social dentro do mercado corporativo cresce, existe um senso comum que parece que vai contrário. E olha, eu não estou falando aqui de ideologia política, é um mundo corporativo, é menos político do que a gente imagina, quer dizer, talvez mais, né? Então eu chamo esse pessoal que capitaneia isso de fundamentalistas da liberdade total e irrestrita e irresponsável, às vezes, onde as questões morais e éticas seriam subalternas às questões econômicas, né? Como é que a gente pode contornar isso para outras empresas menores, que às vezes não tem condição disso, né? E vender a essas empresas a ideia de que a gente não precisa só de clientes, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Como norteador de valores éticos e morais. Felipe, vai ter que estender por mais 4 horas a conversa, viu, Jaime? Felipe, tá ótimo. Só vou pedir para você fazer o seguinte, né? Que eu queria adicionar uma informação, se você puder, na sua resposta, falar um pouquinho, por mínimo que seja, dos selos verdes. Tá, legal.
Tem um selo que eu falei, selo verde. Não, legal. Vou começar por eles, porque eu acho que é mais fácil. Não, então, dentro desse mundo ético e moral, dessa proposta ética e moral que surge agora, né, Rodrigo, de falar assim, cara, olha, eu sou comprometido, né? É claro que todo mundo vai falar que é comprometido, cara. O bandido não vai falar que é bandido, ele vai falar que é bonzinho, né? Então, o selo verde, ele surge para ser o seguinte, tem uma terceira parte independente dizendo que você é bonzinho, então agora eu acredito em você. Então, no momento onde o mundo carece de credibilidade, os selos ganham muita força nesse aspecto. Tem selo bom e ruim, como em tudo no mundo, tá? Mas eu acho que a ideia do selo verde cara, todo mundo vai dizer que é bonzinho, todo mundo vai fazer seu relatório de sustentabilidade, seja ele sustentável ou não, e vai contar uma história bonita, né? Seja ela a história preponderante ou não, todo mundo tem uma história bonita para contar, né? Então, acho que o selo verde e os protocolos, né, de auditoria e certificação, eles têm esse propósito de dizer o seguinte, cara, eu quero saber se você atende esse parâmetro, né? E isso surgiu, né, com as grandes empresas por conta de vulnerabilidade, né? Quando você pega, por exemplo, né, a Nike, né, qual que é o modelo de negócio da Nike? A Nike nasceu sem ter nenhuma fábrica. O modelo de negócio dele sempre foi, cara, eu exporto o trabalho porque é muito mais barato na Ásia do que nos Estados Unidos. Eu não tenho risco trabalhista porque aqui esse cara arrumou um advogado, porque se ele tropeçar na minha porta e cair e quebrar a perna, a culpa é minha, né? Então, assim, os Estados Unidos têm esse estigma, né? Então, cara, para que eu vou fazer isso? Eu faço lá, o custo de transporte é muito mais barato do que o meu liability, meu custo de trabalho aqui. E o cara montou um modelo de negócio, é a maior empresa do mundo hoje nisso. Na época, ele foi o primeiro a fazer, ninguém sabia. E segue o jogo e fatura-se, ganha-se, ok. Até que alguém aparece e fala assim, cara, a Nike está financiando o trabalho escravo. Aí esse cara olha e fala assim, pô, cara, não era essa a ideia, né? Não era essa a ideia, mas você já foi para fora porque o trabalho era bem mais barato, né? Então não era essa a ideia, mas, cara, não dá para você dizer que não tem responsabilidade nenhuma. Então esses caras começaram a criar esses selos para dizer, não, peraí, cara, eu tô indo buscar um serviço mais barato. Toda a área de compras de empresa faz isso, é verdade, não tem nada de errado nisso. Eu não posso assumir a responsabilidade do cara para me vender mais barato, fazer uma sacanagem com alguém e eu ser culpado por isso. E aí você começa a entrar... Cara, uma bola de futebol americano, gente, custa $99 numa loja. Ela chega nos Estados Unidos ao preço com frete de $1. Aí, o negócio fala, cara, tem uma coisa errada, né? Porque alguém extraiu aquele material, alguém costurou aquilo, alguém transportou aquilo e tudo isso custou $1. O cara que está vendendo, porque ele põe um adesivo de uma marca, vale 99, aí eu falo assim, não, isso está errado. Vamos corrigir, vamos criar um tal de um selo que chama Fair Trade. Então, os selos, eles surgem para tentar corrigir alguns absurdos que acontecem e, né, criar uma oportunidade de negócio para o cara falar assim, não sou eu, Jaime, que estou falando que eu sou bonzinho. Cara, né? Tem a certificadora internacional, a Grindomos, que é uma certificadora, está dizendo que eu sou bonzinho. Então tá bom, então eu acredito. Então os selos verdes, eles nascem nesse contexto, assim como qualquer outro tipo de certificação, tá, gente? Quando você vai comprar, cara, um brinquedo para o seu filho pequeno, você não vai comprar se não tiver o selo do Inmetro, porque você sabe que aquilo é uma questão de segurança. Todo mundo que vai vender o brinquedo vai dizer que o seu é melhor e é seguro, né? Então, se você tem alguém independente fazendo, os selos verdes não fogem dessa lógica, né? E tem várias formas de sofisticar, né? Eu estou falando de selo verde, não de título verde, não de green bond, que é uma lógica, né, de valoração. Mas acho que os selos, eles vêm justamente porque o tema é importante. Quer dizer que a sociedade civil está sensível, né? Se o cara estivesse falando e ninguém tivesse preocupado, cara, se eu falar assim para você, ô Jaime, compra meu produto, cara, eu sou o único brasileiro que foi para a Lua. Você fala, tá bom, compro, Felipe, eu não compro. Eu não preciso certificar se foi para a Lua, não, porque não faz a menor diferença. Quando faz diferença, fala assim, não, peraí, se você é verde ou não, não faz diferença. Então eu quero ter certeza que você é. E aí esses mecanismos de certificação, eles começam a ganhar espaço. Eu acho que eles são um sinal da importância que isso tem para a sociedade, tá? E sem discutir a qualidade técnica deles. Mas voltando à questão, né, que o Rodrigo colocou, né, que tem essa dissociação, eu não acho, Rodrigo, que a moral... Eu acredito, cara, que a forma como o ser humano opera socialmente, ela é muito mais determinada geneticamente do que as pessoas imaginam. É um credo meu. Porque eu não acho que em 200 mil anos de espécie humana, cara, a gente mudou conceitualmente. O que acontece é que a gente está em contextos distintos e responde a estímulos que são distintos. Mas a gente, cara, a nossa ética e moral, ela é muito parecida, cara. Eu sou muito pragmático com isso. No sentido que você fala assim, cara, todo mundo tem um preço, cara. Você vai roubar e matar? Todo mundo fala que não. Põe o teu filho numa condição vulnerável, né? Então, assim, cara, tem que tomar cuidado com algumas premissas. Então, eu não acho que a gente mudou a ética e a moral das pessoas. O que eu acho que mudou foi o contexto. Então, quando você fala, olha, década de 70, 80, qual que era o contexto ali? Cara,
a gente vindo de ditadura, década perdida, né? Década de 80 começa a acontecer, aí vem um maluco, começa a falar que vai abrir mercado, o Brasil parado, precisa se desenvolver, tem recurso abundante. Cara, vamos sair queimando tudo, vamos tocar o negócio, vamos crescer, né? Eu acho que é um contexto. Quando eu olho e falo o seguinte, não, cara, peraí, meu, vamos queimar a Amazônia aí, vamos botar pasto lá. E o mundo inteiro olha para o Brasil e fala assim, cara, eu não te empresto mais dinheiro, cara. Porque essa porcaria aí só sobrou ela no mundo, cara. Ela é importante para o mundo, você não pode fazer isso, né? Então, assim, acho até que tem formas e formas de você negociar, porque, né, isso é uma coisa também que eu sou totalmente aberto a discutir a questão amazônica entre brasileiros. Eu não aceito crítica de estrangeiros sobre a Amazônia, hipótese nenhuma. Aliás, eu tive um embate sério uma vez numa conferência climática, porque o cara fala assim, vocês estão detonando a Amazônia e ela é a única floresta do planeta. Eu falei, a única não, ela é a última, porque vocês detonaram todas as outras antes. Então a gente quer preservar sim, só que, cara, a gente precisa de apoio de vocês, não de crítica. Então vamos com calma, né? O que não é a visão que a gente vê hoje no governo, que é uma visão... É uma agenda particular de momento, não é de Estado, de governo, eu não concordo. Essa é a minha posição pessoal, tá? Mas eu acho que, no fundo, né, Rodrigo, para responder a tua pergunta, eu não acho que a gente mudou ética e moralmente. O que eu acho é que o recurso ambiental hoje é mais escasso e a consequência de toda a violação ambiental que a gente tem feito pelo desenvolvimento, que fez sentido, né, que trouxe o mundo até onde ele está, não faz mais sentido hoje. Então, não mudou a ética e moral. Mudaram, né, mudou a disponibilidade de fatores. Então, cara, emitir 1 tonelada hoje de carbono é muito mais relevante do que fazer isso há 100 anos atrás. E a gente tem que contabilizar isso de alguma forma. Agora, o que eu acho que falta para a gente acelerar esse processo, concordo com você 100%, cara. Quando a gente fala de ozônio, cara, era um problema menos extenso, mais fácil de resolver, uma tecnologia que podia ser substituída, né? Não é combustível que, cara, eu tenho que trocar todos os automóveis do planeta. É bem diferente, eu concordo com você, e talvez por isso seja difícil, mas eu acho que a gente precisa criar uma base de cidadania, cara, para responder para o problema, né? O que eu vejo de diferença de resultado em mercados, em regulação e economia, cara, é basicamente dado a um princípio, cara. Eu entendo que eu sou um elemento dentro da sociedade, cara. Não é que eu sou um elemento e tenho a sociedade para me atrapalhar, que é muitas vezes a nossa visão como brasileiro, né? Eu quero o melhor para mim, cara. Se eu puder ir pelo acostamento, eu vou, porque eu vou chegar mais rápido, né? O cara que é cidadão, ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele é melhor que eu? Não é por isso, cara. É porque tem uma visão de cidadania que é, cara, se eu for e todo mundo for, vai todo mundo chegar mais devagar. Então, eu não faço porque, se eu prejudicar a sociedade, eu estou me prejudicando. Então, não é aquela coisa tão imediatista. E eu acho que essa visão cidadã, a gente não tem. A gente não é treinado para ser cidadão no Brasil, né? E em vários outros países também, tá? Não é uma crítica para o Brasil. Então, cara, quando eu jogo lixo pela janela ou quando eu emito 1 tonelada de gás de efeito estufa, ainda que eu seja regulado, se eu conseguir enganar e ninguém perceber que fui eu, cara, eu levei vantagem, porque eu emiti e não paguei por isso. Então, assim, a gente tem muito isso. Isso é ruim, cara, porque para o planeta é bastante complicado, tá? E por que eu falo que não é só o Brasil? Porque quando você entra na mecânica de negociação internacional, o país rico, muitas vezes, ele olha da seguinte forma e fala assim, cara, a gente já passou do limite no aquecimento global. A gente vai ter problema de adaptação sério, né? Então, o que acontece, cara? Eu vou pagar para reduzir as emissões que vão prejudicar o mundo inteiro, mas se o raio cair na minha cabeça, como eu sou rico, ninguém vai me ajudar a pagar. E esse raio vai cair na minha cabeça. Eu não faço nada, cara. Na hora que o raio cair na minha cabeça, eu ajo. Entendeu? E a teoria dos jogos explica um pouco essa lógica perversa também, né? Então, assim, aí essa questão ética, cara, onde é que a gente bate, né, Rodrigo? Ninguém vai te dizer isso, cara. Né? Um país desenvolvido que não está fazendo nada pelo clima, ele não vai dizer que ele está cagando e andando, porque ele sabe, desculpa, né, a palavra, porque ele sabe que se tiver um problema fora, vão querer que ele ajude, e se estiver dentro ele vai ter que pagar, então, cara, deixa o problema vir. Ele vai dizer que não, que ele não concorda com a agenda, que aquecimento global não existe, né? Que ele tem outras prioridades, que são gerar emprego. Então, assim, ninguém vai dizer abertamente que é contra, né? Então, eu acho que essa questão ética existe, né? Você pode avaliar a partir da ação ou da conversa. Se a partir da conversa todo mundo tem uma ética e moral assim, libada e tá tudo certo. Na hora que você vê a ação, você fala, não funciona assim. Portanto, para eu corrigir a ação, eu tenho que criar os incentivos certos. Eu acredito nisso, entendeu, Rodrigo? Posso fazer um comentário rápido? Claro. Não, eu achei, tipo, só para comentar no que o Rodrigo tinha comentado antes e amarrar isso com o que o Felipe comentou. Eu acho que assim, o principal problema desse discurso que você identificou aí, Rodrigo, é mais uma questão de naturalização desse jogo, sabe, dessa máquina de moer
capitalista, né, que a gente tem, né, tipo de justificar o lucro e tal. Eu acho que é mais uma naturalização, uma aceitação disso como uma coisa inevitável, natural e que vai acontecer e daí o que você pode fazer. E é por isso que eu acho interessante essa perspectiva que o Felipe está colocando, porque você coloca um jeito de como dentro da máquina, né, tem mecanismos de você sair dessa lógica perversa, né? A gente tem solução, né? Não é só jogar os braços para cima e abraçar Jesus, porque é só isso que a gente tem para fazer. Tem uma saída aí, pode ser difícil e tal, mas enfim, é uma saída, né? É melhor uma saída do que o contrário. Não, sem dúvida. E aí, Fábio, acho que é interessante, né, o que você está colocando, porque eu concordo, né, com aquela frase, não sei quem que falou, cara, se foi o Churchill ou alguém que falou assim, cara, o capitalismo é o pior dos sistemas que tem, exceto todos os outros, né? E de fato, cara, se a gente olhar o que a gente tem de acesso hoje e longevidade, qualidade de vida comparado a 200 anos atrás, cara, foi o capitalismo que trouxe. Então, ele é um sistema de êxito. Não quer dizer que ele seja perfeito. Eu tenho problemas sérios de distribuição dentro do capitalismo, porque se você está dentro do jogo e tem remuneração, cara, perfeito. O jogo foi feito para você. Se você não tem renda, cara, o jogo não foi feito para você. Esquece, você está marginalizado, né? Não funciona, não é legal. Agora, eu acho que eu estou velho o suficiente para entender o seguinte, cara, você não muda um sistema econômico a fórceps como se tentou fazer já. O custo social disso é muito alto e a chance de êxito é muito baixa. Então, por que não ser inteligente e falar assim, tá bom, dado que esse é o modelo prevalecente, sem julgamento de valor, se ele é o certo ou o errado, ele existe, ele está aí, né? Vamos operar dentro dele, cara. Vamos criar os incentivos dentro dele. É fácil criar uma narrativa que todo mundo concorda. Se não fosse verdade, a ESG não estava aparecendo com a força que está. Cara, é bonito, todo mundo quer ser. Então, já que todo mundo concordou, aí você põe o regulamento. O cara já concordou, você põe a regra. Porque falar da boca para fora não vale. Responsabiliza o emissor, já que todo mundo concorda, né? Então, eu acho que isso é muito relevante. A gente tem que jogar dentro do sistema, Fábio. Essa é a minha visão. O que não quer dizer que daqui 200 anos a gente não vai ter inteligência suficiente para achar um sistema melhor. Pode ser que aconteça, entendeu? Mas acho que a gente já tem problema demais nesse momento, problemas sociais e econômicos e abismos sociais e o mundo, né, polarizando. Não cabe na agenda discutir um novo sistema econômico nesse momento. Pelo menos essa é a minha visão. Independente de eu acreditar nesse ou não, eu acho que a gente já tem muitas brigas para tentar vencer juntos. Essa é uma que ia ajudar a separar a gente ainda mais. Então, acho que não é funcional nesse momento. Perfeito. Jaime? Fazer uma correção. Essa frase do Churchill foi para a democracia, não para o capitalismo. Tá. Verdade. Verdade, é verdade. Como é que era a história? Não, você tem toda a razão, Rodrigo. Mas eu vou me apropriar da frase dele e vou trocar um Muito bem. Bom, já nos encaminhamos então para o nosso final. Infelizmente, conversas boas são assim, passam muito rapidamente, a gente não percebe. Felipe, muito obrigado pela sua colaboração, foi fantástico, uma aula para nós aqui. Peço a você, por favor, se houver alguma consideração final, está em suas mãos. Obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer, acho que isso aqui foi um bate-papo super agradável, pelo menos da minha parte, espero que vocês tenham achado da mesma forma. Dou os parabéns pela iniciativa de vocês, acho que compartilhar, né, impressões e um pouco do conhecimento que a gente acumulou é importante, eu gosto de fazer isso, acho que é importante, e que, cara, que vocês continuem estimulando esse debate, trazendo gente para discutir, para apresentar suas ideias, que é disso que a gente precisa. A gente precisa, né, colocar os fantasmas na mesa e discutir para poder superar os problemas, senão não tem saída mesmo. E sempre que precisarem de mim, podem contar. Para mim foi bastante especial estar aqui com vocês hoje. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelas palavras e as portas estão sempre abertas para você. Bom, então vamos ficando assim, agradecendo aqui ao Felipe mais uma vez pela presença. Obrigado, Portuga. Obrigado, Lugar. Esperamos aí que o Pantanal pare logo de pegar fogo e que a Amazônia pare de ser queimada. Tchau. Isso aí, pessoal. Tamo junto.